Glórias a Deus. Quero estar compartilhando então a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 13. Estarei lendo apenas o versículo 1 e depois irei compartilhando os demais versículos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aleluia. Nesta porção, eu vi aqui vida impactada. O jovem profeta teve uma experiência com Deus que transformou a sua vida. Ele, impactado, saiu do conformismo com o pecado e tornou-se um verdadeiro crente, um verdadeiro atalaia do grande rei. Eu quero compartilhar esta experiência do profeta Isaías e aplicá-la às nossas vidas. Vida impactada. Primeiro, pela visão de Deus. Até o versículo 4, ele tem este impacto da visão de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. A vida do profeta está impactada com esta visão. A visão do Deus Todo-Poderoso. Porque ele tem a consciência bem clara. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor dos exércitos. E ele viu a glória de Deus. Viu os serafins ali guardando a glória de Deus. Os serafins tinham uma semelhança de homens, porque eles tinham 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E eles falavam e clamavam uns para os outros, como se fossem pessoas ali ligadas a Deus. E eles diziam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Era um cântico com vozes diferenciadas. Um grupo entoava de uma forma e outro grupo de outra forma. Uns para os outros clamavam. E com isso, a casa, o templo, se encheu de fumaça. Há quem queira dizer que esta fumaça se refere ao incenso queimado que subia como oração, a oração do profeta. Mas aqui eu penso que está mais ligado à fumaça também como simbologia do juízo de Deus. Nós vemos que aqui, nesse contexto, Deus fala de juízo. E o profeta fica então impactado com a visão de Deus, porque nesse tempo reinava a corrupção e a imoralidade em Israel. Havia um desânimo geral. Tudo estava em decadência. O profeta Isaías também estava envolvido nesta decadência. Desanimado, ele foi orar no templo e ficou impactado com a visão. E ele começa descrevendo a sua experiência pessoal com Deus, dizendo: eu vi o Senhor dos exércitos. Ele foi lá desabafar com Deus e ele teve uma experiência jamais imaginada, jamais esperada por ele. Deus
preparando ele, impactando a vida dele para uma experiência muito especial junto ao povo de Deus. O que significa isso? Que quando nós abrimos a nossa mente para recebermos a verdadeira visão de Deus, a nossa vida é impactada. Ele foi lá para conversar com Deus, para desabafar, para falar, quem sabe, do desânimo, da imoralidade, da corrupção, e ele viu o Senhor. Quando nós abrimos a nossa mente para as coisas de Deus, para orarmos, nós temos essa experiência de ver Deus como Ele é. Temos a experiência de vermos a glória de Deus. Tendo essa experiência, a nossa vida é impactada. Nunca mais seremos os mesmos quando temos essa experiência de ver a glória de Deus, de ver Deus como Ele é. Os nossos olhos espirituais se abrem para uma visão poderosa do Deus Todo-Poderoso. Quando nós vemos o Senhor como Ele é, passamos a ver o que nunca vimos antes e passamos a entender o que antes não entendíamos. Foi isto que impactou o profeta Isaías. Deus concedeu esta visão ao profeta, se manifestou ao profeta desta maneira para fortalecê-lo na fé e deixar bem claro que, apesar de aparentemente estar prevalecendo a injustiça, a corrupção, a imoralidade, mesmo assim Deus declara: eu continuo sendo onipotente Rei, eu continuo reinando sobre tudo e sobre todos. Isto impactou totalmente a vida de Isaías. Deu para ele uma nova direção, um novo sentido. Uma vida impactada pela verdadeira visão do Deus vivo, a nós resta pegar todos os antigos conceitos e jogar fora, e reformularmos todos os antigos conceitos. E foi isso que Isaías fez. Ele estava envolvido naquele desânimo, naquela imoralidade de Israel, e ele refez todos os seus conceitos conforme a vontade de Deus. Ele não se deixou mais envolver com o estado de decadência de Israel e seu povo. Quando nós mudamos os nossos conceitos conforme a visão que recebemos de Deus, muda a nossa vida, muda ao nosso redor. É isto que nós vemos na experiência do profeta Isaías. E Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 17 e 18, ele afirma: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vida impactada pela visão de Deus. Nós já fomos impactados pela visão de Deus? Nós já transformamos tudo aquilo que não agradava a Deus em coisas agradáveis a Deus? Já deixamos para trás tudo aquilo que não está conforme a vontade de Deus? Nós já sofremos esse impacto para que haja mudança, como o profeta Isaías? Se a resposta for sim, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vida impactada não fica nas coisas antigas. Muda para melhor, muda conforme a palavra de Deus. É isto que nós aprendemos aqui com a vida impactada do profeta Isaías. Ele também teve a vida impactada pela visão do seu interior e também do exterior. Versículos 5 a 7. Então disse eu: ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ai de mim, a visão do seu interior. Sou homem de lábios impuros. E a visão do exterior. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós temos a visão de Deus, o nosso interior é impactado. O nosso interior leva literalmente uma sacudida, como se fala. E tudo fica claro. Diante de Deus nada fica oculto. Tudo fica visível. Então, ele confessou o seu pecado quando ele disse: Ai de mim, sou homem de lábios impuros. E também confessou o pecado do povo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Estou envolvido na corrupção, não sou melhor do que eles. Israel está num lamaçal. Ele confessou. E aí ele teve a grande experiência. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Impactado pela visão, o profeta vê claramente os seus pecados, vê claramente os pecados dos outros. Quando nós somos impactados pela visão do Deus vivo, não tem como acobertar pecados. Não tem como não ver o pecado que nos cerca no dia a dia. Então, resta-nos fazer como o profeta Isaías: Ai de mim, estou perdido. Confessar os pecados é a única saída, é o único escape. E aí Deus trata. A corrupção havia afetado a vida do profeta no relacionamento com Deus. Por isso que ele se considerava incapaz para o serviço santo, mesmo sendo um ungido de Deus, mesmo sendo um profeta de Deus. Mas quando ele confessou, ele recebeu o tratamento de Deus. E Deus purificou ele, queimou com o fogo de Deus toda a impureza, purificou os lábios dele. E imediatamente ele recebeu o perdão. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Glórias a Deus. 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O profeta Isaías não conhecia ainda este versículo, mas ele foi o profeta que mais falou de Jesus, quase 8 séculos antes da vinda de Jesus. E João 16, 7 e 8, Jesus afirma: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O profeta Isaías, pela visão que teve de Deus, teve a sua vida impactada. Ele viu claramente o seu interior e viu o exterior também. E nós, com o Espírito Santo de Deus, então, temos tudo muito mais claro, porque o Espírito Santo convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. E glórias a Deus. Vida impactada reconhece o pecado de si e dos outros. Tem visão do mal. Sabe muito bem o que procede de Deus e o que procede do maligno. A vida impactada
do profeta também pelo chamamento de Deus. O profeta sofreu um impacto tremendo diante do chamamento de Deus. Depois disto ouvi a voz do Senhor, versículos 8 a 13. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo desolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Deus chama, e esse chamamento de Deus deve também nos impactar, como impactou o profeta Isaías. Deus pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus mesmo nos deu a missão de estarmos indo e evangelizando, indo e pregando. O profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós temos colocado em prática este chamamento, nos dispondo para estarmos indo sempre a serviço do Senhor. E a ordem é: vai e pregue, anuncie a salvação, anuncie a justiça de Deus, anuncie o juízo de Deus. As pessoas precisam ficar sabendo. Mesmo que estejam com o coração duro, tão endurecido, a ponto que não queiram ver, a ponto que não queiram ouvir, que não queiram entender. Mas fale sempre. Esta é a ordem de Deus. E ele diz: até quando? Ele diz: mesmo que todos sejam destruídos, se referindo a Israel, mesmo que ainda sobre 10%, eu destruirei esses 10%. E daí, o que aconteceu? Israel deixou de existir. O profeta Isaías cumpriu a sua missão. Nós sabemos que se cumpriu definitivamente a destruição do povo de Israel no ano 70 depois de Cristo, a tomada de Jerusalém. Foi totalmente destruído. E sobrou o quê? A santa semente. O remanescente fiel. Aqueles fiéis a Deus que se espalharam pelo mundo. Que em Jesus hoje nós somos a nação santa. O Israel verdadeiro. Nós sabemos que somente em 1948 que Israel foi reconstituído novamente. 46 começou um movimento e 48 oficialmente foi reconhecida novamente a nação de Israel. Mas diante de Deus, o Israel geográfico daquele tempo não existe mais. Existe um Israel geográfico diante das leis dos homens. O Israel de Deus é a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra hoje. A santa semente, o remanescente fiel, o toco que brotou. Como fala o profeta Isaías. A missão era anunciar justiça. E quem anuncia Deus, quem anuncia a salvação, anuncia a justiça de Deus, a justificação através do seu Filho Jesus. E a missão do profeta era muito mais difícil do que a nossa hoje. Era anunciar para um povo que via, mas não enxergava. Para um povo que ouvia, mas era surdo para as coisas de Deus. Não queria saber das coisas de Deus. Mesmo assim, ainda havia uma esperança.
um remanescente fiel, a santa semente. E pela graça de Deus, hoje nós somos os crentes fiéis, este remanescente fiel, esta santa semente, a nação de Israel, a verdadeira em Cristo Jesus, espalhada pela face da terra. Mas o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos crentes assumem esse compromisso com Deus hoje? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ser crente é muito fácil, é só ser crente. Seguir a simplicidade da palavra de Deus e anunciar o Deus Salvador através do seu Filho aonde estivermos. Não tem mistério nenhum. É tão simples que as pessoas complicam. O profeta Isaías entrou nesta simplicidade. E até hoje, os ensinamentos deles estão muito vivos, que nos dão clareza para a nossa vida diária com Deus, para a nossa vida diária com Jesus. Ele falou melhor do que qualquer um de nós sobre Jesus, sem conhecer Jesus, 8 séculos antes de Jesus vir. E nós hoje temos o Espírito Santo, temos todas as condições para conhecermos Jesus, conhecermos o nosso Deus melhor do que o próprio profeta. Mas nós precisamos, então, permitir que a nossa vida seja impactada. A nossa vida deve ser impactada com a visão do Deus vivo, e assim as mudanças acontecerão. João 20, 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós somos enviados também. Se nós usamos o nome de Jesus, falamos em nome de Jesus, nos movemos em nome de Jesus, nós cremos na salvação de Deus através de Jesus, então nós somos enviados pelo Senhor Jesus. Eu também vos envio. E nós estamos obedecendo a este chamamento do Senhor Jesus, a esta missão que o Senhor Jesus dá para nós. A nossa vida está impactada por esta experiência com Deus, como a vida de Isaías foi impactada pela sua experiência com Deus. A nação de Israel, uma nação destruída, mas uma nação que renasceu de uma nova maneira, destruída geograficamente, destruída politicamente, mas renasceu espiritualmente. Muitos remidos no sangue do Senhor Jesus. O toco brotou, a santa semente, o remanescente fiel, os verdadeiros crentes, o Israel do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós devemos viver assim, impactados, para que possamos fazer a diferença no meio em que vivemos, para que possamos verdadeiramente ser salvos e anunciarmos a verdadeira salvação às pessoas que nos rodeiam. Olha, é uma palavra muito poderosa. Eu saber que sou a santa semente. Cada crente puxar para si: eu sou a santa semente. Eu sou o remanescente fiel. Eu sou o Israel do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. E como eles diziam na linguagem antiga, Yahvé Shebaot, o Senhor dos Exércitos. Quando eu tomo para mim esse poder, eu tenho vida poderosa em Deus para viver poderosamente, para derrotar o inimigo poderosamente, para ganhar vidas para o Senhor poderosamente. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa. A maior parte dos crentes, é claro, pega acontecer isso, se sente alegre em dizer: eu sou
a nação santa. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Mas não pode parar só aí. A fim de proclamar, a fim de anunciar, a fim de levar as outras pessoas as virtudes daquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira parte todo mundo gosta, mas a segunda parte significa trabalho, serviço, dedicação. Isso acontece com vida impactada pela visão do Deus vivo. E é isso que o Senhor espera que aconteça com cada um de nós. Vida impactada. Vida integral na presença do Senhor, a serviço do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor é Deus conosco, porque a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua salvação nos alcançou, Senhor. Queremos viver com a nossa vida impactada pela Tua presença, pela visão do Senhor, e assim manifestando a Tua graça, o Teu favor, a Tua salvação, levando a Tua palavra de poder para muitas outras vidas, Senhor. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, para que cada um seja, de fato, a santa semente, o remanescente fiel, para viver na bênção e abençoar muitas outras vidas, Senhor. Alcança, Senhor, todos os ouvintes dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.